Então hoje vamos começar um conteúdo novo, nós vamos falar sobre os aldeídos, né? Os aldeídos eles são compostos orgânicos que apresentam o radical CHO, também chamado de formila ou aldoxila. Ele é bem parecido com o ácido carboxílico, não sei se vocês lembram do nosso conteúdo anterior, onde nós tínhamos lá o ácido carboxílico formado com essa molécula aqui. Agora nós retiramos uma molécula de oxigênio para formar então o nosso composto de aldeído, que vai se apresentar nas fórmulas, tanto no final quanto no início, com o CHO, ou também desta forma aqui, então onde nós retiramos o oxigênio do ácido, formando então a molécula formila ou aldoxila aqui do nosso aldeído, ok? Então dessa forma é que nós vamos trabalhar então, e também como no ácido, ele pode ser apresentado em linha reta, né? Assim. Então, essas são as três formas em que nós poderemos encontrar, então, os aldeídos nas cadeias. Agora, a nomenclatura dela, dos aldeídos, é bem parecido com os hidrocarbonetos e também o ácido carboxílico. Então, a única diferença é que agora não temos a palavra ácido aqui no início, nós teremos então o início com os radicais, caso tenha radical na minha estrutura. Aí nós utilizaremos o prefixo, que nada mais é do que o número de carbonos presentes na estrutura, o infixo, que é o tipo de ligação presente na estrutura, e agora nós vamos utilizar a terminação "-al". Em todos os compostos, então, nós terminamos com "-al" no final. Ok? Vamos ver então o primeiro exemplo aqui de como utilizar então a nomenclatura. A numeração, como nós temos que numerar todos os compostos, todos os carbonos, né, desculpa, começa sempre pelo carbono da estrutura, aqui da função aldeído, ok? Então, 1, 2, 3. Nesse caso aqui não tem radical, nós vamos já direto para o prefixo, que é o número de carbonos. Então, nós temos 3 carbonos, portanto, o nome desse composto vai ser começado com prop. Nós só temos ligações simples aqui entre os carbonos, então, portanto, recebe aqui o infixo AN, que é o tipo de ligação presente aqui. E, por fim, nós colocaremos a localização da função e a terminação "-al" aqui em todos eles. Lembrando que o número 1 não é obrigatório aparecer. Eu posso simplesmente, então, colocar aqui propanal. Tá? Então eu não preciso colocar aí o número 1, não é obrigado a aparecer, mas eu posso colocar. Tá? Não se colocar ou não colocar, as duas formas estão corretas. O próximo exemplo então que nós temos aqui é um exemplo um pouquinho mais completo. Aqui nós temos radicais, então começar a nomenclatura aqui, a numeração, desculpa. 2, 3, 4, 5 carbonos. Portanto a estrutura principal vai ter 5 carbonos. Nós temos dois radicais, um radical com um carbono e o outro radical com 2 carbonos. Então a gente começa sempre com o menor, está localizado no carbono 3, portanto recebe o número 3, e o radical com um carbono a gente chama de metil e com 2 etil, né? Então aqui 3 metil, o 2 está ligado no carbono 2, então aqui o etil, e por fim nós colocamos então o nome da estrutura, começando com 5, então pent. Aqui nós só temos ligações simples, lembrando que essa dupla aqui ela faz parte da função, portanto não conta para vocês colocarem um infixo lá, que é o tipo de ligação na estrutura, é só o uso da linha reta, portanto aqui nós temos AN, e aqui eu posso colocar o 1 e o "-al", ou posso deixar sem o 1 também, só pentanal, ok? 3-metil, 2-etil, pentanal, ou pentan 1-al. O próximo exemplo, então, eu cometi um errinho aqui, não esqueçam esse detalhe, tá? Não se atenham a ele. Nós vamos, então, dar o nome quando nós temos a estrutura simplificada. Da mesma forma, a gente faz a numeração. Então, começamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar praticamente o mesmo nome daquele outro, o mesmo prefixo, né? Nós temos aqui um radical com um carbono e também um com 2 carbonos. Portanto, a gente começa com o menor, localização dele 3, metil, um carbono, né? Então aqui é met, aqui é et. Então 3-metil. Aí nós temos localizado no carbono 4 o radical com 2 carbonos que a gente chama de etil.
certo? Aí agora, não havendo mais radicais, o nome da cadeia principal com 5 carbonos. Começamos com pente. Aí nós temos uma ligação dupla aqui, ó. Essa ligação dupla, ela está entre o carbono 2 e o 3. A gente usa sempre a localização, o número menor. Então, pente 2, a dupla é o EN, certo? Aí, para concluir aqui o nosso nome, nós colocamos então a localização da função, nesse caso, 1-al. Eu sei que eu falei que o 1 não é necessário, mas eu gosto de usar os números, então eu coloquei aqui 1-al para encerrar. E a última parte é quando vocês têm um nome e vocês têm que montar a estrutura. Como que a gente faz? Eu sei que eu passei alguns exercícios aí nos ácidos, eu dei um exemplo de como montar, então eu vou continuar dando exemplo aqui, porque sempre tem dúvidas na hora de montar. Então, como que a gente começa a montagem de uma estrutura? A gente começa sempre por aqui, ó, sempre pelo início do nome final, que traz a quantidade de carbonos que terá essa minha estrutura. But significa que eu terei 4 carbonos. O in, que vem aqui, ó, significa que eu terei uma ligação tripla. E o al significa que nós teremos aqui um aldeído, ou seja, função CHO. E aqui nós temos então um radical metil, que tem quantos carbonos? Um carbono. E o di significa que são 2 radicais com um carbono, certo? 2 vezes um carbono. Ok? Então é assim que a gente descobre como montar a minha estrutura, a partir das informações que nós temos no nome. Então, começando aqui com o 4 carbonos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, ok? A função aldeído pode ser colocada no último ou no primeiro. Eu gosto sempre de pôr no último, então eu vou pôr aqui a função HO. Aí agora, nós temos uma ligação tripla. Eu posso colocar em qualquer lugar. Eu vou pôr aqui no início, para ficar longe da minha função. Sempre gosto de deixar longe, certo? Agora nós temos aqui 2 radicais metil, certo? Então eu vou colocar aqui um e aqui eu vou colocar o outro, certo? Ficou apertadinho o espaço aqui, mas dá para entender, né? Então aqui coloquei o meu radical, agora eu vou completar as valências. Esse carbono ele já tem 3, então ele precisa de mais um H. Esse carbono aqui ele vai ligar com esse aqui, tá? Então ele tem 1, 2, 3, 4. Não precisa, não vai H, né? Ele já tem as 4. Esse aqui vai ligar com aquele carbono, já tem as 4 aqui por causa dos 2 radicais. Então basta colocarmos aqui H3 nos 2 radicais. Então está montada a minha estrutura. Eu posso também fazer da forma simplificada. Posso. Então aqui, ó, os 4 carbonos, a função aldeído aqui, certo? E agora, ligação tripla aqui e os 2 radicais metil para fechar a minha estrutura. Ok? Então eu posso fazer tanto da forma com os carbonos, quanto da forma simplificada. Aí fica a critério de vocês escolher qual será a forma utilizada para resolver esse tipo de questão. Pessoal, lembrando então, mais uma vez, agora segue os exercícios junto aqui na plataforma com este vídeo. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato. Não deixe de me chamar no WhatsApp, seja a hora que for, né, menos, né, de madrugada, é claro. Mas podem me chamar aí para a gente conversar, bater um papo, para eu explicar para vocês caso fique alguma dúvida. Mas o conteúdo é bem simples, tá? É esse aí, nosso conteúdo novo, chamado aldeído. Beleza?